Opa! Boa noite a todos e todas. Aqui quem fala é o Prof. Felipe Essor, de Uberlândia, Minas Gerais. Bom, são, deixa eu ver quantas horas aqui, 9 horas e 40 minutos, né, de um domingo. Essa cara de cansado, né, é de quem jogou videogame o dia todo. Não, mentira, de quem estava trabalhando no domingo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, perguntando: professor, amanhã tem aula? Professor, a greve acabou? Então, eu peguei um slide aqui que era para explicar sobre a Constituição, a Carta Magna. É uma aula, isso aqui, na verdade, que eu costumo dar nos terceiros anos. Eu vou até para ela para frente, até chegar num tópico que eu criei aqui mais na frente, que é sobre greve, tá? Então, vamos lá. Direito à greve. Direito à greve, ele é previsto na Constituição e tem uma lei que respalda ele, tá? Então, as categorias de trabalho podem fazer greve. Isso é permitido por lei, né? Assegurado muitas restrições. Não é assim à torta direito, não. Faz greve quando quer, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que é greve, se está havendo greve ou não, os motivos dessa greve, né? E, inclusive, no finalzinho eu falo um pouquinho sobre quem não faz greve, tá? Lembrando, o vídeo não é político, olha, toda ação humana é política. O vídeo não é partidário, não quero induzir ninguém a pensar nada, eu só quero te levar a refletir e explicar algumas coisas a partir do meu ponto de vista, tá? Espero que eu consiga esclarecer algumas coisas para vocês. Então, o que é a greve? A greve é um direito coletivo dos trabalhadores. Olha, se é coletiva, ela é um bem social, portanto, ela pertence a todos os trabalhadores. O que são pessoas trabalhadoras? São as pessoas que produzem as condições materiais de existência. Né? Tudo que você usa é produzido por alguém. Né? Então, alguém trabalhou para aquilo ali existir. E você também trabalhou para ter o dinheiro para comprar aquela existência ou aquele produto. Então, a greve é um direito. Né? Ela é um direito garantido em lei. Ela é um instrumento de pressão que os trabalhadores possuem quando não estão em condições adequadas de trabalho. O sono batendo. Quando não estão em condições adequadas de trabalho. O que isso significa? Deixa eu ver se está gravando. Tá. Significa que os trabalhadores, às vezes, não estão em condições ideais de trabalho, estão sofrendo algum problema, os acordos não estão sendo cumpridos. Então, os trabalhadores param a produção justamente para poder negociar, para poder chegar num acordo com o seu empregador, seja ele da iniciativa privada, seja ele da iniciativa estatal, enfim, é um instrumento aí de negociação, tá bom? E quando geralmente se faz greve? Quando se tem um salário atrasado, quando os acordos não são cumpridos pelo empregador, né, e quando o profissional não tem condições para realizar o trabalho. Peraí, deixa eu beber um refrigerante aqui. Gostinho de Fanta. Então vejam, a greve ela é um instrumento, né, para que os trabalhadores que não têm esses pontos atendidos possam lutar, né? Bom, talvez você é aluno, não trabalha ainda, mas os que já trabalham, aos pais de vocês também, eu espero que vocês mostrem esse vídeo para os pais. Pergunta muito bem, ou para e pensa se você negocia em pé de igualdade, você, um a um, você negocia em pé de igualdade com seu empregador, com seu patrão? Para e pensa, pensa e responde de coração. Você acha que você e o trabalhador, você e a empresa que você trabalha, uma multinacional, enfim, tem a mesma força de negociação? Geralmente não. É por isso que os trabalhadores precisam. Ó, chegou mensagem de texto. Peraí. Aluno perguntando se vai ter aula amanhã. Depois eu respondo. Então vejam, o que eu tô falando? Geralmente é necessário então que o coletivo dos trabalhadores se unam para poder ter alguma força e negociar com os empregadores, né? É por isso que existem os sindicatos. Os sindicatos são associações coletivas de trabalhadores, né? Cada categoria tem seu próprio sindicato que busca negociar. Quanto ao sindicato atendeu ou não, historicamente, sociologicamente falando, a gente sabe muito bem que às vezes os sindicatos são instrumentos, inclusive do próprio empregador, para manipular a classe empregada.
tá? Isso acontece. Mas, infelizmente, né, o único instrumento mais viável, assim, que a gente vê de imediato, é o sindicato como aquele que organiza a classe trabalhadora, né, aquela categoria, na luta pelos seus direitos. Então, é a greve que nós estamos fazendo, ela é puxada pelo sindicato, portanto, é uma greve legítima. Bom, salário atrasado, acordos não cumpridos pelo empregador e sem condições de realização para o trabalho é a realidade do professor no Brasil, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho da realidade de você, aluno, né? Ah, porque às vezes a gente fala em greve de professor, todo mundo pensa, é salário, salário, salário. É também. Rapaz, mas pense numa categoria que ganha mal. Ah, mas você escolheu ser professor. Meu amigo, a vida a gente não escolhe não. Se fosse para escolher, tava todo mundo na ilha paradisíaca, sendo servido, né? Como diria Marx, e olha que eu nem sou marxista, os homens fazem a sua história, mas não fazem como querem. Eles encontram condições predeterminadas de existência. Garanto que você, seu pai e sua mãe gostariam de estar em muitos outros lugares. Mas as condições, as oportunidades te levaram a estar onde você está hoje. Assim como vários professores estudaram para ser professor, porque as condições lhes permitiram isso, tá? Então, só deixar bem claro que eu sempre escuto isso. Ah, por que você escolheu ser professor? Não sei o que mais. Ah, eu queria ser um escolhido, né? Eu queria ser um treinador Pokémon, mas como a vida não é uma questão de escolha. Ou também poderia ser um Guerreiro Z de Dragon Ball, mas enfim. E hoje não saiu Dragon Ball. Tô triste. Bom, então vamos lá. Salas superlotadas. É comum agora, início de ano, né? Os alunos se depararem com salas que são pequenas e tem 40, 42, 47 alunos, todos numa sala de aula. A gente sabe que essa é uma condição de trabalho totalmente inviável, né? Você, aluno, não aprende, o professor não consegue dar aula, é horrível, a estrutura da escola não permite. Como a própria charge mesmo que fala, né? Muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Vários de vocês já passaram por isso comigo, não preciso nem ficar explicando. Eu peço que algum pai ou mãe que algum dia vê esse vídeo, que a gente sabe muito bem que pai e mãe também são trabalhadores, então também tem a vida corrida, raramente comparece à escola. Então, algum dia que for, pede para entrar numa sala de aula com uns 40, 47 alunos numa sala de aula. Um advogado não atende 40 alunos, 40 clientes de uma vez. Um médico não atende 40 pacientes de uma vez. Né? Um engenheiro não trabalha em 40 plantas de uma vez. Por que o professor tem que trabalhar com 40 alunos de uma vez? São seres em formação com necessidades exclusivas. Cada alunozinho tem uma particularidade, tem uma necessidade. Tem aluno que é muito bom de conteúdo, mas que às vezes precisa de atenção. Tem aluno que é de boa, você não precisa falar, ô, como é que você tá hoje, tá tudo bem, né? Mas precisa de você estar lá, pegando na mão e ensinando a fazer as continhas, né? Trabalhar junto. Então, cada aluno é uma particularidade. E a gente tem que resolver 40? Bom, vocês alunos sabem muito bem que isso é impossível. Então, quando a gente entra em greve, um dos motivos é esse. Sala de aula deveria ter, na minha opinião, 25 alunos. 25 alunos, um professor trabalha bem. Isso desde a infância até. Ih, minha cabeça não tá pegando. Isso, ao contrário, isso desde a infância até o final do ensino médio, né? Para que vocês possam ter um aproveitamento melhor e ter um acompanhamento melhor dos seus estudos. Ah, mas se tiver só 25 alunos em sala de aula, vai ficar muita gente sem sala, sem escola, nananana. Vai mesmo? Já parou para pensar o quanto de imposto nós pagamos para garantir o acesso à educação? E o quanto de imposto está realmente chegando de investimento na educação? Eu arrisco dizer que, com tanto de imposto que nós pagamos, era possível construir uma escola a cada esquina, viu? Porque hoje em dia, né? Hoje em dia abre tanta coisa aí em cada esquina, por que não uma escola? No Japão, dizem, eu não sei, só se fecha uma escola quando você vai construir outras duas. Aqui no Brasil, aqui só se fecha escola. Só se precariza a escola, não se investe em escola, tá? Então, essas condições, essa é uma, né? Sala lotada. Depois, condições inadequadas. Ah, condições inadequadas. Quando você entra na sala de aula, um dia quente, se você tiver sorte, a sala tem um ventilador fazendo barulho, ensurdecedor.
Se não for o de teto, porque o de teto fica todo mundo com medo dele sair, né, e passar e cortar a cabeça de alguém. Todo mundo já teve esse pensamento em sala de aula, todo mundo, até o professor tem. E a gente fica torcendo às vezes para cair na cabeça de uns certos indivíduos, mas a gente não fala isso, né, no horário de trabalho. Mas isso acontece. Nossas salas de aulas, né, são ruins, nossos equipamentos de trabalho são ruins. Eu mesmo trabalho às vezes com um trambolho de uns armários que atrapalha a minha aula. Quando não é assim, é britadeira, é carro de som. Quando às vezes você está lá concentrado explicando sua aula, né, passa alguém do lado de fora com um carro tocando aquele funk bem educativo, né? Quando não é alguém nos corredores gritando, parecendo que o mundo vai acabar, né? Tudo é motivo da gente, né, ter condição ruim de trabalho numa escola. Raramente a gente encontra uma condição ideal. Para os próprios alunos, né, às vezes 50 minutos de aula é uma coisa impensável. Eu sou a favor da redução do tempo da carga horária do aluno em sala de aula. Ninguém concentra 50 minutos, não concentra mesmo. O cérebro das pessoas não funciona 50 minutos consecutivos, né? Então, nós não temos condições. A gente sabe muito bem disso. Tá? A ausência de responsabilidades. Essa é a melhor parte assim que eu vejo. Eu sei que espero que você, pai, esteja assistindo agora, né, esse vídeo com seu filho do lado, né? E para e pensa, você realmente educa seu filho ou você só manda ele para a escola? Porque educar, ensinar e mandar para a escola são duas coisas totalmente diferentes. Né? Essa é uma briga muito grande. A família fica achando que a responsabilidade de educar o filho é da escola. A escola não tem condição nenhuma de educar. Sabe por quê? Quando você é pai, mãe, tem seu um, dois ou três filhos na sua casa, você dá um berro com os meninos, você ameaça, às vezes você até bate, né? A gente sabe muito bem que na sociabilidade brasileira a gente aprende a respeitar no tapa, né? Ou no olho, né? Às vezes você faz alguma coisa errada, sua mãe só te dá aquele olhar. Lá em casa a gente acerta. E você já. Não é fácil, não. Mas a educação básica deveria vir da família. Não vem. E aí a escola fica culpando a família. E a família culpa a escola. Fala que a escola não ensina, que a escola não está preparada, que a escola não tem infraestrutura. Tá, tem mesmo não. Não tem. Assim como os pais e mães não têm tempo para os filhos, a escola também não tem tempo para os seus filhos. A escola deixou de ser muito tempo um lugar de estudo, de ensino, de prazer. Hoje em dia as escolas são, na melhor das hipóteses, uma grande creche para crianças, um grande lugar para se passar tempo. Quando você dá muita sorte, você tem escolas com professores que ensinam, que conseguem ensinar. Quando você dá sorte. Espera um pouquinho. Pedacinho de frango. Peraí, deixa eu pegar um refrigerante. Beleza. Então, é ruim porque sabe quem sai perdendo isso tudo? Você, estudante. Né? O aluno fica aí no meio disso, dessa briga. Eu sempre pergunto, né, quantos alunos os pais olham a tarefa, quantos os pais acompanham a vida escolar. Poucos acompanham, né? E muitas vezes não acompanham porque não tem escolaridade. Isso não é errado, né? Acho que eu já falei isso para vocês. Não é errado ter vergonha do pai não ter escolaridade, né? Mas mesmo assim, mesmo o pai não tendo escolaridade, ele pode acompanhar o filho na trajetória escolar. E a escola deveria ter condições de garantir que essa criança, esse adolescente, né, continue tendo uma boa condição de estudo e de adquirir conhecimento. Então fica complicado, né? Então a gente não sabe quem é o responsável e um fica botando a culpa no outro. E claro, tem um dos maiores problemas hoje em dia, que é a perspectiva não atendida. A escola é atrativa para aluno? Não, nunca foi e nunca será, né? Porque o modelo de educação que se tem no Brasil, desde sempre, é um modelo impositório, é um modelo restritivo, é um modelo baseado no comportamento. Então, o aluno hoje em dia ele vai para a escola sem perspectiva. Vai fazer o que na escola? Passar tempo, para não ficar em casa, para não dar gasto, para não ficar na rua fazendo coisa errada. A gente sabe disso. Né? O professor hoje em dia ele não tem infraestrutura para trabalhar com esse aluno que é digital, que é informatizado, que tem acesso ao mundo inteiro na palma da mão. Sabe por quê? Boa parte dos professores foi formado no século passado. Quando eu falo século passado, eu estou falando de 1900 e para frente, 1901 para frente. Tá?
Então, o que significa? Significa que boa parte do professorado, de fato, não manja das tecnologias. Na verdade, nem vocês, estudantes, manjam. Vocês consomem tecnologia, mas compreender tecnologia. Tanto é que, geralmente, quando o aluno fala para mim, que as aulas têm que ser mais tecnológicas, que hoje em dia é tudo computação, é tudo programação, geralmente eu pergunto para o aluno, ele sabe programar em quê? Até hoje eu achei dois alunos meus que eu consegui conversar sobre programação. Um programava em PHP, né, que era muito bom, e outro programava HTML básico. Eles gostavam de programar para a internet. Dois. Eu sou professor já faz 6 anos no estado, 12 na vida em geral. Então vejam, o professorado não está, né? A escola não tem infraestrutura. E você está estudando nisso, numa escola que não tem um data show, cujas cadeiras e carteiras são totalmente arrebentadas, as paredes, a escola, né? Imagina só, você entra para assistir aula naquele dia quente, aquele calorzão, aquela sala abafada, 40 alunos, quando não me solta uma bufa, aquele moleque que comeu ovo com repolho, chega na segunda-feira de manhã e solta aquele peido na sua aula, né? Isso aí ninguém para e pensa. Mas essas são as perspectivas não atendidas do aluno. A escola realmente não vai dar perspectiva nenhuma. Até porque a gente sabe muito bem que a educação hoje em dia não garante nada. Mas atenção, não confundam não garantir como não valer de nada. Com a educação já está difícil. Sem ela, é mais difícil ainda. Então, a escola realmente tem um papel hoje em dia inútil, né, para uma formação mais atualizada dessas crianças. Então, agora que eu falei as condições que você, aluno, ou que você, pai e mãe, está vendo seu filho estudar, né, que não depende de mim, né, isso aí tudo não sou eu que administro, né, eu vou falar um pouco agora da minha situação enquanto professor, né, como que eu trabalho com essas condições, né, e os problemas que eu enfrento nessas condições. Então, eu coloquei aqui algumas responsabilidades que são, né, responsabilidades da educação e que ao mesmo tempo são irresponsabilidades, né, de governos. Por que eu estou colocando no plural? Porque às vezes as pessoas pensam, é só o governo atual que está arrebentando a educação. Não, gente, a educação no Brasil é um problema sério desde sempre. Nunca foi boa. Nunca. A gente que é mais velho, eu gosto de falar, né? A educação na minha época era melhor que a dos meninos de hoje. Será que era? Ou será que eu cresci com essa ideia? De que o que é da minha época é sempre melhor e o dos outros é sempre ruim? Porque te garanto, todo professor vai falar na minha época, ou os pais falam, não, na minha época. Na sua época é que vem acumulando tudo as porcarias que tá chegando até hoje, né? Tudo que vem passando de ruim na educação vem acumulado na nossa época, e eu sou dessa época também. A educação na minha época era diferente, mas não por isso melhor ou pior, né? Mas a gente cresce com a ideia de que na nossa época era melhor. Enfim, vou falar agora de algumas responsabilidades ou irresponsabilidades de governos quanto aos professores. Piso dos professores. O que é um piso? Piso salarial. E existe um nível, né, que cada profissional ganha, que você não pode ganhar abaixo desse salário, tá? É o piso salarial. Toda categoria tem isso. Toda profissão, geralmente com curso superior e tal, tem um piso salarial. O piso salarial dos professores nunca foi pago em Minas Gerais. Por que eu estou falando nunca? Pode ter sido assim há uns 40 anos, 60 anos atrás. Talvez em alguma época bem longínqua tenha sido paga. Mas eu falo assim, por experiência, que nos últimos 4 governos, os últimos 4 governantes, nunca pagaram o piso salarial da educação em Minas Gerais. Então significa que a gente ganha menos que o piso. Acho que hoje o piso está em 1.900 ou 2.100, não lembro exatamente os valores. Pois vejam, um profissional que tem curso superior, que passou pelo menos 4 anos na faculdade, ganhar isso. Então, é isso, né, gente? Se você paga mal por um serviço, não espere um serviço de qualidade. Não espere um bom serviço. Então, o piso nunca foi pago. Depois, 13º salário. Esse é uma maravilha. 13º salário, direito garantido também, e que nós não recebemos em 2017. Nosso 13º foi parcelado em 4 suaves parcelas. A gente já ganha mal, né? Parcelar parcelamento de nada é nada, né?
Quatro só as parcelas em 2018. Estamos recebendo ele parcelado, com bastante atraso e etc. Uma coisa sobre o piso dos professores e o salário. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Nosso salário está atrasado, né? Começou atrasando um dia, 2 dias, 3 dias. O mês passado foram 16 dias. Então, pai e mãe, ou você que já trabalha, aluno e aluno que já trabalha, você trabalharia sem receber? Sabendo que suas contas estão todas vencendo ali dia 5, dia 10 e o seu salário cair dia 15, dia 16? Porque o seu salário, o Estado pode atrasar, né? O salário do professor está atrasando, mas o Estado não deixa de cobrar as contas que os professores têm, não. Então vejam, nosso salário atrasado, nosso 13º mais atrasado ainda. E vejam, eu falei para vocês que o nosso piso está girando em torno aí desses 1.900 ou R$ 2.000, não é? A escola não funciona só com professores. A escola funciona com diversos funcionários. Muitos deles funcionários concursados de ensino fundamental e ensino médio, que são pessoal antigamente falava de serviços gerais. Eu sempre troco a sigla. Não sei se é SB, assistente de serviços básicos, ou SG, assistente de serviços gerais. Me desculpem a sigla que eu não consigo lembrar mesmo. Que são as moças da cantina, da limpeza, os rapazes que vigiam a entrada dos alunos, né, fazem esses pequenos serviços manuais na escola. Essas pessoas ganham bem menos que eu. Tiveram salários atrasados e passaram o Natal e o Ano Novo sem nenhum tostão no bolso. Pare e pensa, você acha humano deixar uma mãe de família, um pai de família, né, que ganha pouco, passar um Natal e um Ano Novo sem poder dar uma roupa para o seu filho, sem poder comprar uma ceia, que seja um peru de Natal, fazer uma ceia melhorzinha ali no final do ano? Você acha justo isso mesmo? Mas é isso que passam os profissionais da educação. E quando eu falo profissional da educação, galera, não é só professor, tá? Tem várias categorias dentro de uma escola. Muita gente envolvida para poder educar. Mas pare e pensa, você acha mesmo que é humano fazer isso com os trabalhadores? Ainda mais no final de ano, deixar sem salário, sem 13º, sem condição alguma de ter aquela felicidadezinha de final de ano, de consumir um pouquinho mais? Isso aconteceu, tá? Só lembrar vocês. Mega trabalheira de trabalhos e trabalhos e trabalhos. Eu dou aula para mais de 1.200 alunos toda semana. Você acha que é possível que eu corrija o trabalho de todos com qualidade? Vejo as necessidades de cada um? Dá não. Dá não. Eu dou minha cara a tapa pro ser humano que consegue fazer isso. Não tem não. Sabe por quê? Porque o professor precisa dobrar, triplicar sua carga de trabalho para poder ter algum salário digno para cuidar da sua casa, dos seus filhos, né? Hoje meus filhos são adultos, eu não tenho muito problema com isso, mas ainda assim tem gastos, né? Dá um trabalho, né? Tem exigências maiores às vezes e a minha carga de trabalho ela é essa. E vocês alunos sabem muito bem, eu trago coisas digitais, eu tenho um site, eu tenho YouTube, eu tenho redes sociais. Isso tudo, pessoal, sai do meu bolso. Diferentemente de políticos, eu não ganho auxílio roupa. Inclusive, eu tô com a roupa do uniforme. Peraí, essa câmera é invertida. Uniforme da escola, né? Porque uniforme de 3º ano é a maneira do professor, quando sair na rua, os alunos falam: professor, mesma camisa de novo? Porque aluno repara, gente. Você é só um ali na frente, os alunos olham todos, olha tudo. O tal do professor, velho, você tá ali na frente. O aluno olha seu penteado, sua camisa, sua roupa, sua calça. Se tiver um fiozinho assim, ó, da manga soltando, ele vai reparar. Se você repetir roupa, então, não tá escrito. Ele vai te zoar pro resto da semana, né? Mas é mal saber que também ele ganha tão pouco quanto os pais desse aluno e que roupa é uma coisa que a gente não se dá o luxo de ter assim também não. Então o professor é sobrecarregado de tarefas, né? E nós não temos apoio, suporte para poder cumprir essas tarefas. Eu falei, tudo que é online que eu trago para vocês sai do meu bolso. Eu não tenho incentivo fiscal, nem fiscal também, no imposto de renda não abato nada. Eu não tenho incentivo financeiro nenhum para fazer isso. O meu salário continua o mesmo de quem só dá aula, tá? Então, os professores são sobrecarregados com trabalhos, né, com muita burocracia e preenchimento de papel. Plano de carreira. Bom, em toda profissão, geralmente quanto você mais se dedica, você estuda, mas você cresce melhor, né? Você vai subindo na carreira, né? Vai aumentando seu salário, né? Você vai ganhando benefícios. Mas professor não. Professor é um ser iluminado que consegue fazer tudo, tudo,
tudo em prol da sociedade sem receber nada em troca. Não, recebe. Recebe crítica, recebe bala de borracha, né, recebe xingamento. É. Sabe por quê? Minas, ele não tem um plano de carreira muito simples, né? A gente tira o título de especialista, de mestre, de doutor e recebe nada por isso. Ou melhor, receber até recebe. Né? Você tem que esperar passar 3 anos de probatório, mais uns 2 anos até eles analisar a documentação para você começar a receber um título. Então 5 anos aí para você receber. Igual eu falo para vocês, eu tenho 3 diplomas. Câmera de cá. Eu tenho o primeiro, que é o bacharel, o segundo, que é o licenciado, e o terceiro, que é o mestrado na minha área. Estou fazendo especialização, que é o 4º diploma. O 5º seria mais uma graduação em estatística, que eu tive que abandonar porque eu trabalho em 4 empregos. Não dá para trabalhar em 4 empregos e fazer uma faculdade presencial. Todos os meus títulos em universidades federais. Tá? Sou mal qualificado? Sou mal estudado? Não. Sou o melhor profissional do mundo? Também não sou, não. Estou longe de ser o melhor. Mas, considerando a média brasileira, tô, tô bem diplomado. Tô bem diplomado. Quanto que eu ganho por isso? Nada. Nem um centavo a mais. Então, se eu desse uma aula de merda, e se eu desse uma puta aula... Pera aí. Ah, engasguei, credo. Então, se eu desse uma aula de merda, se desse uma puta aula daquela que os alunos... Nossa, essa aula passa rápido, essa aula foi boa. Caralho, o professor explica pra caramba. Eu vou ganhar mesmo tanto. A diferença é que na primeira... Oh, porcaria. Opa. A diferença é que na primeira eu não vou cansar e na segunda eu vou cansar. Bom, quem é meu aluno sabe muito bem qual é o meu estilo de aula, né? Então, não preciso nem ficar justificando. E ao longo dos anos, o governador veio fazendo acordos com a categoria, ou seja, negociando, né, as melhorias na educação. Eu tô mutando, tá, gente? Porque ficar tossindo no áudio é ruim. Então, o governador vem fazendo alguns acordos com a gente na educação. Alguns ele vem cumprindo, outros nem tanto, e outros parece que ele esqueceu. Né? E vem sempre com o discurso: não tenho dinheiro, pague quando puder. Engraçado que dinheiro para o judiciário tem, dinheiro para os policiais tem, dinheiro para todo mundo tem. O professor tem não. O professor, novamente, é o ser a parte da sociedade. Né? Nós podemos trabalhar sem dinheiro, né? Lembrando, acho que talvez muitos de vocês não sabem, mas Minas não pagava nem vale transporte. Nós não temos vale alimentação também não, tá? Nos últimos tempos que a gente vai recebendo um auxílio transporte que com essa gasolina aí a 4,50, né, quase 5 conto, não tá dando muita coisa também não. Ainda mais para o professor que tem que ficar passando de várias escolas para poder dar aula. Então muitos acordos foram feitos e não foram cumpridos. Então esse é um dos motivos da gente estar de greve, o cumprimento dos acordos. E, enfim, agora chega no ponto que me motivou a fazer esse vídeo. Porque muitos alunos, ó, tá outra hora aparecendo aqui no WhatsApp, ó. Muitos alunos estão perguntando: professor, vai ter aula amanhã? Vai ou não vai ter aula? Como mais? Porque me falaram que a greve acabou. É o quê? E complicou. Aí, meu amigo, aí tiltou. Aí se tiltou demais. Porque vejam, a única forma de acabar a greve é por força de lei ou por acordo, quando o sindicato aceita os acordos. Então vejam, o sindicato, até o momento que eu saiba, não emitiu nota nenhuma falando fim de greve. Quando alguém, né, não sei se foi professor, não sei se foi alguém pessoal, não sei se foi alguém do ramo, fala para você que a greve acabou, pode ir para aula, pode ir para a escola amanhã, essa pessoa está agindo de má fé. Por quê? Porque falta de conhecimento não é. Um profissional de educação que se fala que desconhece as regras de como funciona uma greve, ele está mentindo, tá? Tem que ser muito ingênuo para não saber. Então, quando ele faz isso, ele está tentando duas coisas. Uma, desqualificar os colegas que estão entrando de greve, como eu. Eu sempre apoio as greves. Paralisações nem tanto, mas greve sim.
Porque eu sempre acho injusto, sempre achei injusto as condições de trabalho do professor no Brasil. Seja ele em qualquer nível, né? Seja ele no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior. Muita gente fala, mas professor universitário ganha muito. Mano, professor universitário talvez seja um dos bichos mais desgraçados e fodidos nesse mundo. Porque ele tem que parar de dar aula para produzir. No Brasil, só quem faz pesquisa, só quem publica é que é valorizado. Então ele para de dar aula de qualidade para cuidar da vida acadêmica dele. Na faculdade, se você encontrar um professor que te dá aula, agradece a Deus, ajoelha, reza para o céu, reza para a entidade que você acredita. Porque hoje em dia a educação no Brasil é isso, é quem produz mais artigos e quem aparece mais nas principais revistas. Então tá fudido em todos os níveis. Mas no meu aqui, que é o ensino médio no caso, tá muito ruim há muito tempo. Então eu sempre apoiei, né? Sempre apoiei as greves. E também não desmereço quem não quer entrar de greve. Agora, eu acho que quem não entra de greve não deve ser rechaçado, não deve ser criticado. Todo mundo tem o seu direito de não entrar. É direito também não entrar. Mas deve ser criticado o profissional que quer desqualificar o movimento dos outros, desqualificar a atitude dos outros colegas, né, jogando mentiras e calúnias para os alunos. Isso sim, se eu me desculpar, eu não perdoo. Porque falar para o aluno que a greve acabou, gente, não acabou. Eu ainda estou de greve. Como assim a greve acabou? Pode ter aulas, pode. Eu acho muito justo que o aluno tenha aula. Em horários diferenciados, sim. Outros esquemas, outras formas, sim. Acho muito correto. Agora, falar que o professor que faz greve é vagabundo, não está preocupado com os alunos, não está preocupado com a educação, está pensando só que tirar férias antecipadas. Gente, férias antecipada com que dinheiro? Se nem meu 13º eu estou recebendo direito. Eu passei minhas férias inteiras fazendo pequenas reformas em casa, manualmente, quando tem dinheiro para pagar. Eu sou ruim de... Gente, eu tenho duas mãos esquerdas, né? Me desculpem os canhotos a expressão, mas eu sou péssimo de serviço manual. Mas eu também não tinha como pagar alguém para poder fazer certos serviços aqui de manutenção na casa, né, no apartamento. Então, tem muito colega que fala que a gente tá vagabundeando, não tá fazendo nada, né? Entra de greve só para poder dormir mais, ou entra de greve para ficar pondo as séries em dia da Netflix. Bem que eu queria. Bem que eu queria, mas eu tô muito sem tempo para poder assistir série Netflix. Né? Eu quero ver Altered Carbon, né? Me disseram que é muito bom. Recomendo todo mundo. Eu vi o primeiro episódio e gostei, né? Nessa greve, férias que eu estou fazendo. Eu vi um episódio. Então, eu quero te chamar agora, você pai, aluno, ou você mesmo colega, professor que está vendo esse vídeo, né? E me desculpe a implicância, me desculpe talvez a enfiada do dedo na ferida, mas eu queria fazer indagações. Cara, aluno, se o seu professor ele viaja em todas as férias, né? Com direito a postar fotinha no Face, no Instagram, em lugares lindos, maravilhosos. Se ele oferta aula mal planejada ou desinteressante, aula que dá vontade de dormir o tempo todo. Se ele se preocupa muito mais em fiscalizar o seu comportamento do que te ensinar de verdade, fica ali toda hora. Tia, você fala em celular, não pode isso, não pode aquilo. Lalalala. Se ele está preocupado mais com isso do que te ensinar, se esse professor não está dominando o próprio conteúdo que você sabe, você leu, você. Gente, tem uns professor que acha que aluno não estuda, tem aluno que estuda. E às vezes sabe mais que o professor mesmo. O professor não é dono da razão, não. Aí vem um aluno querer perguntar as coisas pro professor, e o professor não sabe responder, ele não domina o conteúdo. Então, um professor que não domina o conteúdo, que a aula dele é apenas leitura, resumo, resolução do livro, leia página tal, até página tal, resume página tal, faz os 10 horários que você tiver com esse professor só nisso, passou o ano inteiro só nisso, você vai me desculpar. Vai mesmo. Né? Doa quem doeu que eu vou falar. Mas existe. Melhor, esse professor está presente na escola, né? Que tem professor que falta pra caramba. Vive de atestado, vive faltando. E quando eu falo professor, não é só professor, não. É em vários níveis, tá? Então, se você tá vendo esse perfil aí, eu vou falar pra você, né? Desculpa se vai te ofender ou não, se você concorda ou não, mas eu quero que você pare e pense racionalmente, né? Se eu tô certo ou errado ao falar isso, que quase 100% de chances de que esse professor que tem esse perfil não aderiu à greve. Ele fala mal e ele espalha boatos sobre boatos do tipo que a greve acabou para confundir os alunos, né, e desqualificar os colegas que entraram de greve. Você acha que esse tipo de profissional está preocupado mesmo com a sua educação? Quem realmente está preocupado com a educação nesse país? É o profissional que está entrando de greve, que luta, que te esclarece as coisas, ou o profissional
que só não entra de greve porque acha que nunca vai mudar nada, que não quer perder as férias no meio do ano ou no final do ano e que não quer perder os sábados. Pensa nisso, tá bom? Para quem fica, um abraço, um beijo, uma rapadura, um queijo, um prazerzão estar com vocês, né? E desculpem qualquer erro de gravação, tá bom? Não deixe de acessar www.profiliprofessor.com, me segue no Twitter, me segue no Instagram, e é isso. Boa noite a todos.